bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Dr. Rogério Ristoff, advogado, professor e também membro da Academia de Letras do Brasil, seccional de Brusque, ocupando a cadeira de número 12. O Dr. Rogério vai falar para a gente um pouquinho hoje a respeito de subproteção e desleixo. Duas palavras muito, talvez significativa, importante, né, quando se trata de educação. E para a gente continuar nossa fala, então eu gostaria de me direcionar, né, ao Dr. Rogério, agradecendo primeiramente a sua presença, né, a colaborar conosco. E enquanto advogado, né, eu falo a questão do desleixo, a questão de advogado e de professor, porque quando advogado tem as leis, não é verdade? Enquanto professor, a questão de comportamento. Então, ninguém melhor que o professor em sala de aula para observar essa questão da educação, né? Então, ele vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito disso. Enquanto professor, então, e advogado, o que você poderia mencionar para a gente a respeito dessas duas palavras tão importantes quando se trata de educação, subproteção e desleixo? Muito bem, Beatriz, quero dizer primeiro da felicidade de eu estar aqui no teu programa, Obrigada. do qual eu sou fã. Vamos aqui fazer uma conversa, tomara que essa nossa conversa seja útil para as pessoas que nos assistem. Sim. Vou trazer aqui algumas experiências, eu não sou um profissional nem da área da pedagogia, nem da psicologia, mas vamos trazer aqui a nossa experiência de vida, que com certeza vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Sobre essas palavras, né, que você mencionou agora, como advogado conheço um grande número de leis e posso dizer que não existe uma única lei que diga ou que traga uma receita pronta para os pais e como que eles devem educar os seus filhos. Quando nós partimos da individualidade de cada ser humano, nós percebemos a dificuldade que é criar uma regra geral, né, sobre educação. Claro que nós temos as regras que estabelecem limites, balizas, né, como genéricas, como por exemplo que os pais não devem usar maus tratos na educação dos filhos, que tratam, né, da formação escolar, das crianças, dos adolescentes, mas uma receita pronta não existe, né? Então, o que eu tenho notado é que a dosagem de quanto de proteção que os pais devem dar para os seus filhos, que é o grande desafio, né? Que é a preocupação também, né? Sim. Uma criança super protegida, ela vai ter dependência, ela vai ter muita dificuldade na sua vida de realizar sozinho os seus problemas, e uma criança, um adolescente que tem a falta de proteção, que tem ali o desleixo dos pais, também vai ter muito problema. Então essa que é a grande questão, é dosar, porque nós não temos uma regra pronta. Sim. Né? Veja só, no seu entender, tanto, né, a subproteção quanto o desleixo, ele pode causar algum dano na vida do indivíduo? O dano na vida, tanto a proteção tanto exagerada como a falta dela, vai com certeza gerar um grande dano, né? Primeiro na formação, né? na formação da personalidade da pessoa, né? Como depois, né? na forma dela se relacionar com os problemas da vida. Olha só, como professor universitário, eu tenho ali um público, né, de alunos que tem a faixa etária entre 17 e 18 anos até 24, 25 anos. É uma idade, 18 anos, que para as leis do nosso país ela já se trata de uma pessoa adulta, né, apta a resolver, a responder por si, tanto civilmente como criminalmente. Sim. Mas é uma fase, Beatriz, da vida, uma fase muito difícil, muito complicada, porque está saindo da adolescência e entrando numa vida adulta, então é um período de muitas transformações. Né? Até então, o lugar onde os problemas eram resolvidos eram dentro de casa. Sim. Né? Muitas vezes na mesa da cozinha, os pais como autoridade suprema, eles dando a palavra final, eles resolvendo os problemas muitas vezes para os filhos.
e agora atingindo a maioridade, falando por si, né, a pessoa vai começar a trabalhar, ter uma atividade laborativa, vai ter problemas no ambiente de trabalho, vai para um curso superior, vai ter problemas na universidade, e que a partir desse momento os pais que antes tinham uma autoridade total, um controle total, muitas vezes agora já não tem mais, né? E agora a pessoa respondendo por ele, né, acabou aquele dos problemas serem resolvidos pelo pai, serem resolvidos pela mãe, né? E assim um grande problema, como você me questionou, e que como professor, né, eu tenho assim uma preocupação muito grande, e isso que eu quero registrar aqui. Quando a proteção, o problema de proteção, ou o excesso ou a falta, priva uma coisa muito importante do ser humano, que é o dom. Todos nós temos algum dom. Cabe a nós descobrir esse dom, que é aquela capacidade de ajudar as pessoas, como o seu dom aqui de fazer um bom programa para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Então, muitas vezes os pais, ou super protegendo, ou não dando a orientação correta, fazem com que seus filhos acabem chegando na universidade e perdendo um tempo precioso da sua vida, fazendo um curso que não é aquilo que ele gosta de fazer, né? Então ele não vai ter uma aptidão para ajudar as pessoas, né? Quantos jovens, né, que eu questionando em sala de aula, diz, não, eu estou aqui, professor, porque o meu pai mandou, né, como meu pai é advogado, então ele me mandou fazer o curso de Direito, porque ele já tem o escritório montado. Quantos médicos, né, que dizem para o filho, olha, eu só vou pagar a faculdade se tu fores médico, e aí lá na frente, né, ele vai perder um tempo da vida, às vezes, já no início, ele vê que ele está no caminho que não é aquele melhor, né, para o dom, para a capacidade dele. Às vezes ele se engana os pais também durante a faculdade, e todas as vezes ele vai se enganar uma vida toda, enganar as pessoas que ele vai atender, fazendo uma coisa que ele não gosta. Quando você mencionou a questão assim, ó, eu não sou um profissional, vamos supor assim, específico na área da educação. Eu certo. Achei isso muito interessante, né? Mas porque eu achei muito interessante que você viesse falar sobre esse assunto, em função do seu trabalho, porque o professor, o que a gente já mencionou anteriormente, o professor, ele está na sala e ele observa, olha o que você falou para mim, o que você está dizendo, né, para as pessoas que estão em casa ouvindo o nosso programa, a questão da observação e a questão da escuta. Exato. Quantas coisas que os alunos comentam e que o professor também observa, independente de ser o Dr. Rogério, independente de ser realmente um profissional que formado na área da educação, né? Independente disso, estando dentro de uma sala de aula, eu sempre comento, o professor, ele é um mérito, porque se não fosse professor, eu também não estaria aqui como uma profissional. Não é verdade isso? É verdade. Isso é uma grande verdade. Então, é uma área que eu admiro muito, é o professor. Se eu pudesse, eu estaria sempre, toda semana, trazendo professores diferentes. Opa. Porque eu entendo, né? Eu entendo e acredito que o professor realmente ele faz a diferença na nossa sociedade, com certeza, né? Então, quando você coloca essa questão de alunos, né, que muitas vezes seguem uma profissão porque o pai quer, né, como a medicina, isso eu também já presenciei uma situação dessa, né? De quando se formou, pegou o diploma e disse, agora eu vou levar para minha mãe, porque eu não queria esse curso, mas a minha mãe só pagaria se eu fizesse este curso, né? Então, a gente observa a questão do desleixo, né? Quando a gente fala a questão do desleixo, eu observo essa questão que você está comentando exatamente relacionado a isso. Porque quando a gente fala em desleixo, parece uma coisa assim, isso. Tão longe, é verdade? Tão longe dos pais, tão longe da convivência, tão longe do contexto familiar. E, na verdade, não é tão longe assim. Às vezes está próximo ao lado e os pais não percebem isso. Então, eu gostaria de fazer uma nova pergunta. No seu ponto de vista, como pais e responsáveis devem lidar com essas questões, né? Enquanto professor, né? Porque aquela questão que você estava comentando, né? A questão da observação. Se o processo de ensino-aprendizagem pode se tornar deficiente em função a isso. Olha, Beatriz, voltando lá para o nosso laboratório, que é a sala de aula, um grande laboratório, né, de verificar assim, as pessoas, principalmente nessa faixa etária, né, do início da maioridade,
trazer um exemplo do início da faculdade de Direito. Né? Assim, quando eu leciono para turmas que estão iniciando, é muito comum a gente, professor, perguntar, o que você quer ser, quer fazer com esse diploma, né? Por que veio fazer a faculdade de Direito? É muito comum, às vezes, alguém levanta a mão e fala, olha, professor, eu quero fazer a faculdade de Direito para ser juiz. Isso é excelente, é um cargo muito bom, muito importante. Quais as razões que te levam a querer, né, exercer a função do juiz? Não é que o juiz ele é funcionário público, ele tem estabilidade, tem um status porque ele é uma autoridade, ou seja, vou estudar para o concurso e depois a minha vida vai ser uma vida fácil. Então vejam bem, a gente não percebeu ali o afã dele de querer ser juiz para conseguir fazer uma justiça mais efetiva, distribuir a justiça, né, ser alguém que vai servir, vai tentar acabar com a morosidade. E isso, né, como você falou, o desleixo, né, ou a falta de atenção dos pais, às vezes até numa forma incoerente de tratar, sem perceber, né, às vezes querendo dar uma proteção excessiva, fala, você precisa de uma carreira que lhe dê um status, que lhe dê um bom retorno financeiro, e aí com medo acaba induzindo, e daí depois o aluno, né, o adolescente, ele pega tudo isso, onde é que eu vou encontrar? Daí ele vai buscar numa carreira que não é aquela carreira da qual ele tinha o dom. No magistério, eu noto assim, uma preocupação hoje, né, principalmente das universidades, que é onde eu vivo, uma preocupação muito grande está constantemente se atualizando. Né, que no curso, todos os professores aqui do Centro Universitário de Brusque, da Unifeb, por exemplo, param as suas atividades 3 vezes por ano, se reunimos em formação continuada, onde a pedagogia vai nos trazer, né, os estudos, os avanços das ciências para o ensino e aprendizagem desses jovens. Então, nós estamos numa constante atualização. O problema do ensino e aprendizagem nas escolas, né, eu acredito que não seja uma defasagem de conhecimento das áreas da ciência, mas sim talvez um problema vencimental dos professores, de reconhecimento, né, de qualidade no ambiente de trabalho. Mas, ao que eu noto, as ciências, a psicologia, a pedagogia têm se preocupado incessantemente em buscar recursos para isso, né? E é claro que esses recursos eles não estão muitas vezes à disposição de todo mundo, principalmente dos pais lá dentro de casa, né? É uma situação bem difícil. Vejo também na advocacia, né? Às vezes os pais nos procuram como advogados com o filho preso, em razão de droga ou de algum delito que ele praticou por consequência das drogas, né? E ali, muitas vezes, né, nessa hora tão difícil, os pais se questionam, né? Onde foi que nós erramos, o que deu de errado, né? Muitas vezes é um problema um problema lá na formação, um desleixo a algum ponto da vida, uma falta de cuidado, ou até mesmo um excesso de proteção, em que o pai acaba pagando tudo, e agora chega lá no escritório, acha que ir lá falar com o juiz, fazer o cheque para pagar uma fiança, ele vai resolver, né? Quando esse problema ele é um problema muito mais profundo, muito mais sério do que simplesmente isso, né? É uma pena a gente ouvir, né, uma situação como essa. A gente está indo para o intervalo, mas já voltamos. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Dr. Rogério Ristoff. Estamos falando a respeito de subproteção e desleixo, 2 assuntos importantes, né? E quando se trata de família, sendo o nosso patrimônio, eu sempre falo isso, né? A família é o apoio, né? É o pilar do indivíduo. Nós não podemos desconsiderar isso de forma alguma. E o Dr. Rogério vai falar mais um pouquinho para a gente a respeito dessa questão, desses 2 assuntos importantes. E eu volto a pergunta para você. A gente estava comentando, né, essa questão de pais que muitas vezes não prestam atenção, né, que é essa questão do desleixo, né, na necessidade talvez do filho, talvez algo que acontece, talvez uma escolha na vida dele. Como você, enquanto advogado, e com certeza muitos casos, imagina quantas situações, né, que já chegou nas suas mãos, o que você poderia enfatizar um pouco mais para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa? Vamos lá, Beatriz, vamos falar um pouquinho de família.
né? Todo mundo constitui família querendo acertar, todo mundo constitui família fundada no amor, e muitas vezes, infelizmente, né, nós passamos por um processo muito dolorido, que é um processo de separação. E aí eu tenho assim, acompanhado muitas vezes, eu como advogado, eu procuro sempre ajudar também meus clientes nesse sentido, que é uma interferência na formação dos filhos após a separação. Né? Quando um pai separado da mãe usa o filho para mandar um recado, que faz um comentário a respeito da mãe, tirando dela parte da autoridade que ela tem como mãe, ou vice-versa, às vezes até por parte dos avós, fala coisa para a criança ficar com raiva do vô, da avó, do pai ou da mãe, pelo fato de eles estarem separados. Muitos não fazem ideia do dano que vai causar na formação da personalidade dessa criança lá na frente. Né? Quando toma uma medida dessa, né, pode estar certo que está plantando um problema muito sério, que lá na frente, quando esse problema desabrochar, não vai conseguir resolver. Tive uma situação, Beatriz, assim, um cliente muito bem de vida, e ele achou, num determinado período da vida, que ele estaria fazendo muito bem, suprindo todas as necessidades financeiras de uma filha. E gerou num problema tão grande que agora, na fase adulta, desencadearam ações na justiça, processos em fórum, né? E aí a gente participou de muitas reuniões doloridas, né? Assim, moralmente, né? De sentimento ali na mesa. E aí eu estudei a fundo o caso desse cliente. Um dia eu chamei ele no meu escritório e falei: olha, o problema aqui não é um problema jurídico, é um problema de relacionamento. Você tem que resolver um problema de relacionamento com a sua filha, e resolvendo isso vai acabar o problema de fórum, de processo. Mas como é que o doutor me ajuda? E ele clamando que já não sabia. Disse: olha, tu tem que procurar uma ajuda de um psicólogo, de um profissional dessa área, para tu conseguires entender o problema e solucioná-lo. Essa não é uma área minha, essa minha é uma área jurídica. E aí, num primeiro momento, ele ficou bravo comigo e falou: ah, mas você está me mandando num psicólogo, está achando que eu estou doido? Eu disse: não é. Então, como muitas pessoas ainda têm assim, uma visão, né, uma visão, né, não que seja atrasada, mas assim, que não conhece que já temos aí vários mecanismos profissionais para identificar os problemas e para ajudar a resolver os problemas, né? Então, se na advocacia a gente tem um laboratório recheado desses problemas, que muitas vezes lá na frente, né, o que acontece? É um problema lá de trás, né, um problema de desleixo, de falta de atenção, de falta de cuidado, ou até mesmo um excesso de cuidado, né? Para alguns excesso, para outros uma falta, dependendo da visão, né? Você veja isso, né? Achou que dando dinheiro suficiente não iria ter problema, e causou um grande problema. Exatamente, esse exemplo que você colocou agora é muito pertinente, porque muitos pais podem cair neste erro, né, de fazer tudo aquilo que o filho quer porque acham que isso está sendo bom para ele. Na verdade, isso não é bom, né? É a questão que a gente já trabalhou aqui também, modo profissional, falando a respeito de limites, é exatamente isso, né? Exato. Então não tem como estar suprindo todas as necessidades. Se a gente parar um pouquinho para observar, nem o adulto, na verdade, nem o adulto consegue suprir todas as necessidades dele, muitas vezes precisa, e, né, ele fica um pouco, às vezes, pendente em função de tantas coisas que a sociedade que cobra da gente, né? E os pais precisam estar atentos a isso. Eu gostaria de ver com você, Dr. Rogério, a questão, quando você falou assim, ó, eu leciono em faculdade. E a gente começou a iniciar uma fala a respeito de comportamentos, né? Você, com certeza, claro, está com jovens na sua sala, trabalhando. E como você observa esses jovens, qual é a diferença de comportamento desses jovens quando a gente fala a questão do desleixo e da subproteção? O que você observa neles? O relacionamento deles entre si, o que você observa? Olha, cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas a gente percebe assim que alguns eles
muitas vezes, né, até no início, né, dos cursos, eles têm uma falta de visão, que estão ali, né, se mostrando má vontade, né, outros já mais dedicados. Então a gente nota, né, claro que não dá para identificar que o problema de um ou de outro é esse ou aquele, né? Também as pessoas têm os seus problemas, eles estão iniciando ali nessa idade, se iniciam os relacionamentos amorosos também, né, que deve ser levado em consideração, os problemas no trabalho, mas ali a gente percebe assim muitos, né, com dificuldade, muitos falando: olha, professor, eu estou aqui, só quero o diploma, porque eu quero, né, eu vou depois fazer uma outra faculdade. E a gente questiona: mas por que você já não fez uma outra faculdade? Não, mas é que eu tenho que prestar contas em casa, né? O que eu percebo, Beatriz, também nessa área é fruto de preconceito. Um preconceito que muita gente tem, né, e ninguém, né, nem todo mundo declara um preconceito a determinadas coisas, mas nas condutas acaba gerando, né? Às vezes, muito caso, né, às vezes os meus amigos, né, que são pais também, vêm me procurar, falam: Rogério, esse curso, o que tu acha? Meu filho está querendo fazer esse curso, né? E muitas vezes tem uma angústia ali no pai: olha, meu filho quer fazer tal faculdade, mas essa faculdade é uma faculdade para mulher, não é faculdade para homem, né? Então a gente tem que ali, né, às vezes, né, até indiretamente ele está embutindo ali um preconceito, né, de uma determinada profissão, né? Não valorizar certas profissões. Uma vez, uma das formações continuadas, uma professora disse, né, de uma situação em que um professor numa sala de aula falou: agora ou vocês estudam ou vocês vão ser varredor de rua e faxineiro, né? E aí lá tinha uma criança que a mãe era faxineira, tinha um outro que o pai era varredor de rua. Então assim, ele desconstituiu, até involuntariamente, mas toda aquela formação, a ideia, a importância que é ter essas pessoas, né, que lidam ali com a limpeza, né, quase que uma questão de saúde pública. Então, no ato impensado, ele jogou, às vezes, os pais também, né? Então, isso é uma falta de proteção também, por um lado; por outra, querer induzir, né, o jovem a seguir uma determinada profissão. Mas nós temos que cuidar, porque a gente, às vezes, acaba, né, acaba causando isso. Diz a Jordana, minha esposa, né, que nós devemos sempre, né, parar com aquele negócio de fazer: faz o que eu digo, mas não o que eu faço, né? Às vezes o pai vai lá, vai falar né, dos problemas do trânsito em alta velocidade, né? Sempre dirige o carro em alta velocidade. Depois, claro, o filho, né, quando começar a dirigir, o espelho que ele teve, né? Então nós devemos abandonar essa visão e passar a agir, né? O filho, né, o aluno deve fazer aquilo que eu digo através do que eu faço, né? É a minha postura que serve de espelho, né? A minha forma de atuação que serve de espelho, e não simplesmente, né, apontar o dedo e dizer como é que as coisas devem ser, né? Não uso uma autoridade absoluta. Mais uma vez, em outras palavras, você fala a questão do desleixo. Querendo ou não, né, a imagem que passa exatamente é essa que vai estar levando adiante. É isso. E eu gostaria de saber de você, o que você gostaria de deixar como mensagem, se tratando de um assunto tão importante, né, tão pertinente, né? Porque a gente, querendo ou não, nós estamos falando da construção do caráter. Quando se fala de educação, se fala de construção do caráter. E é um processo, né, um caminho por onde se trilha, né? E o resultado disso, claro, a gente sabe que depende de uma educação. E o resultado disso é o caráter do indivíduo. O que você gostaria de estar deixando para essas pessoas que estão vendo e ouvindo a gente? Então, Beatriz, como eu disse, não tem uma receita, né? Como nós, advogados, gostaríamos de ter uma lei que falasse até que você pode exercer autoridade sobre o filho, a partir daqui não pode, mas a gente não tem essa regra, como eu já falei. Mas eu acho importante, né, o pai, nós professores também já podemos usar, né, fazer a verificação. Olha só, muitas vezes o caráter das pessoas hoje está no Facebook. Então os pais podem monitorar, podem ver quem são as amizades, qual tipo de comentário que faz. Temos que cuidar, né, nessas redes sociais. Muitos pais
agindo de forma agressiva nas suas palavras. Claro que os filhos veem isso e também vão desaforar os colegas, né, essa pessoa sem rosto que às vezes parece que é a internet, mas que machuca, que causa danos. Né? Cuidar com os preconceitos. Toda profissão, toda atividade ilícita é importante, né? E sempre tratar com os filhos, assim, quando vai encaminhar para uma vida profissional, de que nós estamos aqui, passando aqui por essa vida, é para ajudar os outros, para ajudar a melhorar a vida dos outros. Fazendo isso, a remuneração é uma consequência, a realização pessoal é uma consequência, né? Então isso que a gente tem que ter bem claro. E sempre que tiver problemas, né, por menor que seja o filho, se nota que tem alguma dificuldade, que procure ajuda profissional. Né? Procure um psicólogo, procure um pedagogo, que com certeza, né, tenha as técnicas da ciência para fazer o monitoramento, para identificar os problemas, e aí é muito mais fácil de resolver do que ficar ali, às vezes, querendo fazer o que acha que é o mais certo, né? Óbvio, né? Fico triste às vezes, né, que quando alguns falam, isso aqui devia resolver como antigamente, na base da surra, né? Não é assim, nós já evoluímos, tem métodos, né, tem métodos excelentes, mas isso nós precisamos sempre de uma ajuda profissional. Até porque se trocar, trocar pelo diálogo vai ficar um pouco mais complicado. Acredito. Exatamente. A nossa fala está muito boa, mas infelizmente o nosso horário terminou. Eu quero agradecer mais uma vez a presença, né? E eu quero deixar um abraço para as meninas lá da Tomasi, panificadora Tomasi, o pessoal da Estofaria Clã, o pessoal da pizzaria Mineirinho, que são nossos patrocinadores. Através deles, né, eles nos dão a oportunidade de chegar até você, levando sempre assuntos importantes. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.